Oi, gente, bem-vindo ao canal Matemática Simples. Gente, vamos lá. Nossa aula, né, sobre geometria plana. Aí tem aqui, ó, encontre o x e o y na figura. Gente, ó, primeira coisa, a figura aqui, ó, a gente tem que tentar identificar o seguinte. O que que ela é? Ela é um triângulo retângulo. Já posso afirmar isso para vocês. Só que eu não vou afirmar sem explicar, tá, gente? Por que que ela é um triângulo retângulo? Porque, ó, ela tem um ângulo reto. E esse triângulo tem um ângulo reto, que é esse aqui, ó. O que é um ângulo reto, gente? É um ângulo de 90 graus, tá? Quando você tem esse quadradinho com esse pontinho no meio, é um ângulo de 90 graus. Por ele ter um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto, tá? Isso é importantíssimo você saber. Aí ele pediu aqui, ó, encontre o x e o y na figura. Ele quer que a gente encontre esse lado aqui, ó, e esse lado aqui. Vamos começar pelo x aqui primeiro? Gente, ó, interessante o seguinte. Perceba que ele deu aqui, ó, a medida da hipotenusa. Mateus, por que que é hipotenusa? Vou explicar. É o ângulo que não tem contato com o ângulo reto aqui, ó, de 90 graus. Tá vendo, ó? O y forma junto com o x aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Aqui não, ó. Então, perceba que ele está oposto ao 90 graus. Ó. Se você estiver aqui, olhando para lá, ó, ele está do lado oposto. Ele não passa nem na direita, nem à esquerda de você. Pensa que você está aqui olhando para lá, ó, tá? E além disso, além dele não fazer parte aqui, ó, do ângulo de 90 graus, a hipotenusa também é conhecido como maior lado. Então você percebe que é o maior aqui, ó. Tem a maior medida, tá? Então essa aqui é a hipotenusa. Tá bem explicadinho que a hipotenusa está aqui. Agora a gente não sabe o cateto, que é esse lado aqui, e nem esse. Gente, vamos colocar esses nomes aqui para vocês entenderem. Ó, então a hipotenusa eu vou representar aqui com H, certo? Aqui eu vou colocar, ó, cateto, C de cateto, e aqui eu vou colocar cateto, certo? Coloquei aqui, ó. Então nós temos dois catetos e uma hipotenusa. Aí, gente, ele quer saber o valor de x e y. Vamos começar pelo x? Perceba o seguinte, gente. Qual é o ângulo que está dando o valor aqui, ó, pra gente? É esse ângulo aqui, tá vendo? De 60 graus. Esse daqui, ó, é o de 90 só para mostrar que é um triângulo retângulo, mas é aqui que está dando valor, não é? Então, quando você tem um valor assim de ângulo e um valor dos lados, você tem que usar aquelas fórmulas famosas, gente. Lembra? Seno, cosseno e tangente? E aí? Qual que é o passo aqui agora? Identificar o que é o seno, cosseno e a tangente, né? Então veja bem, eu quero descobrir o x, né? Você tem que olhar aqui do ângulo, ó. É o ângulo que vai ser o parâmetro, isso é importantíssimo, gente. É o ângulo que vai fazer você entender qual fórmula você vai usar. Pensa que você está aqui dentro, ó. A sua cabecinha está aqui e aqui tem a aba do boné, ó. Eu vou até pôr um bonezinho. Pensa que você está aqui, que o boné está olhando para lá, ó. Você está olhando para frente. Você está encostado nessa parede onde forma o ângulo de 60 graus aqui, ó, olhando com as costas na parede do ângulo aqui, olhando para frente. É isso que você tem que identificar. Por quê, gente? Para você saber qual que é o ângulo x e o ângulo y. Perceba que você está olhando para lá, né? Você está olhando nesse sentido aqui, ó. Qual que é o ângulo? Qual que é o lado
está oposto a você. Oposto. Oposto a você, olhando desse jeito aqui, ó, seria esse, não é? Ó. Você está olhando para lá, esse lado aqui, ó, tá oposto. Por quê? Ele não tá nem à sua esquerda e nem à sua direita, tá vendo? Ó? Direita e esquerda. Ele não tá, então ele tá oposto. Então esse aqui é o nosso cateto oposto. Vamos colocar aqui, ó. Certo? E aqui, por que aqui é o cateto adjacente? Ó. Por quê? Adjacente tá passando do lado, gente. Tá do seu lado. Adjunto a você, tá pertinho de você. Então você tá aqui encostado com as costas nessa quina, você tá vendo que esse lado aqui, ó, tá passando. Ah, mas esse também tá. É, mas esse a gente já identificou que esse é a hipotenusa, porque ele é o ângulo oposto ao ângulo ele é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E é o maior lado. Então essa daqui a gente já tinha identificado que é a hipotenusa. Então, o cateto adjacente só pode ser o X aqui, ó, que é o que a gente quer encontrar. Certo, gente? E aí, baseado nisso, porque ele está passando do lado de você, tanto a hipotenusa quanto o cateto adjacente passa do lado. O oposto não passa por você, por isso que ele fica lá na frente, ó. Cateto oposto. Beleza. Então, a gente conseguiu interpretar aqui a figura. E aí ele quer saber o x, o valor de x aqui, ó, tá? Gente, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a fórmula. Mateus, mas que fórmula? Ó, se eu quero saber o x, que é o cateto adjacente, a fórmula que existe é essa daqui, gente, ó. É o cosseno. Por quê? A fórmula do cosseno diz o seguinte, ó. Cosseno de, no caso aqui, ó, 60 graus, tá? Que é o que a gente quer saber. 60 graus. Nada mais é do que o cateto adjacente, que é o que a gente quer saber. A gente já sabe que o cateto adjacente é o x aqui, tá vendo? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Isso, gente, essas fórmulas vocês vão ter que memorizar. Por quê? Quando você vê que você tem um valor aqui nessa razão aqui, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa, uma dessas razões tem que existir. Por isso que eu não coloquei a fórmula que tem cateto adjacente e cateto oposto, porque a gente não tem nenhuma das duas. A gente tem aqui, ó, a medida da hipotenusa. Então, uma dessas informações aqui tem que ter o valor dado no problema. E a gente sabe que a nossa hipotenusa é o 17, não é? Então, esse H pode ser representado nessa fórmula tranquilamente. E aí, gente, como é que ficaria para substituir na fórmula? Quando você vê aqui, ó, cosseno de 60, isso daqui também existe uma tabela que vai te mostrar o valor de cosseno de 60. O cosseno de 60, gente, ele nada mais é do que o valor de 1 meio. Então eu já vou representar aqui, ó, 1 sobre 2. Cosseno de 60 dá 1 meio, certo? É igual, porque a fórmula é essa, ó, cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora, gente, qual que é o nosso cateto adjacente? A gente não sabe, é o que ele pediu para a gente encontrar. Então, vou colocar aqui, ó, cateto adjacente. Eu não sei, certo? Beleza. E qual que é a nossa hipotenusa? 17. A gente tem a hipotenusa. Perceba que aqui, gente, ficou uma proporção. Tá vendo? Ó? Sinal de igualdade. Aí é só multiplicar em cruz, gente. Depois que você substituiu na fórmula, eu coloquei aqui, ó, o 17 no lugar da hipotenusa, que é o que ela representa ali. Cateto oposto eu quero descobrir. O cosseno de 60, por que 60? Olha o ângulo aqui, ó, 60. Ele representa 1 meio. Isso daqui, gente, tem que memorizar. Não adianta você querer inventar. É um valor exato, tá?
É só você buscar na internet que você vai achar a tabela aí de cosseno, né, seno e tangente. Enfim, chegamos aqui. Fazendo a multiplicação aqui, ó, 2 vezes cateto adjacente vai dar 2 vezes cateto adjacente, que é igual a 1 vezes 17. Gente, 1 vezes 17 é 17 mesmo, não é? Então, tranquilo. Multiplicação em cruz, vocês perceberam, né? E aí, cateto adjacente é igual a 17 sobre 2. Vamos fazer essa continha? Ó, 17 dividido por 2. Correto? Tá aqui, tá na câmera certinho. Vamos lá. Ó, 2 vezes o 8, gente, a gente sabe que é 16. Então, 2 vezes o 8 dá 16. Para 17 fica 1, não fica? Quando acontece isso, 1 é menor do que 2, a gente coloca um zero aqui para poder fazer a divisão e acrescenta uma vírgula. 2 vezes o 5, a gente sabe que é 10. Então, nosso resultado aqui, ó, o nosso cateto adjacente é igual a 8,5. Qual que é aqui a medida? Centímetros, né? Centímetros. Certo, gente? Achamos aqui, ó, o nosso x, né? Achamos o nosso x que está pedindo aqui, e o nosso x é o cateto adjacente do ângulo de 60 graus. Certo, gente? Tranquilo, né? Agora, ele pediu para achar o y também. Vamos voltar aqui, porque o y, tá vendo, ó? Ele nada mais é do que o nosso cateto oposto aqui, certo? Então, ele quer achar o y, ele quer achar isso aqui. Eu tenho o valor da hipotenusa, não é? Eu tenho 17 centímetros. Eu quero saber o cateto oposto, que é o y. Gente, a fórmula para achar o cateto oposto é essa daqui, ó. É o seno. Tá vendo? Aqui a gente fez o cosseno para achar o cateto adjacente. O cateto oposto é o seno. Seno de 60, tá vendo? Ó? 60 graus. Isso é importantíssimo. É igual a cateto oposto, que é o que a gente quer achar, certo? Cateto oposto. Eu não tenho o valor, ó. Então vou colocar cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o 17. Gente, feito isso, só substituir. Lembra, ó, esse seno, cosseno, tangente de um valor aqui de 60, no caso 60 graus, que é o nosso ângulo, tem uma tabela, vocês têm que baixar na internet e tentar memorizar essas fórmulas, esses valores no caso, né? Qual que é o valor do seno de 60? Quanto vale seno de 60? Vamos ver aqui. Ó, o seno de 60, gente, ele nada mais é do que raiz de 3, ó, vai ser assim, ó, raiz de 3 sobre 2. Olha que interessante, certo? E aí, aqui a gente tem o cosseno, que é igual, né? Cosseno e... Perdão, cosseno não, cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí, multiplicação cruzada, gente. 2 vezes cateto oposto vai dar 2 vezes o cateto oposto. 2 vezes o cateto oposto. Que é igual a raiz de 3 vezes a hipotenusa. Tá vendo aqui, ó?
a hipotenusa é 17, não é? Então, raiz de 3, 17, né, no caso, raiz de 3, certo? Então, cosseno não, gente, cateto oposto é igual a 17 raiz de 3 sobre o 2, correto? Gente, 17 dividido por 2, a gente fez aqui, ó. Tá vendo? 17 dividido por 2 deu 8,5, né? Então vai dar. Vamos vir aqui no cosseno aqui, vamos ver se a câmera tá pegando. Cosseno não, cateto oposto. Cateto oposto é igual a 17 dividido por 2 a gente fez lá é 8,5. 8,5 raiz de 3. Tá, gente? Esse é o nosso resultado. Mas, Matheus, esse raiz de 3 aqui, fica assim mesmo? Fica, gente. A não ser que o exercício tenha falado para vocês assim, ó. Quando a raiz de 3 valer 2,4, 5,1. Se der um valor para a raiz de 3 no próprio problema, aí você vem aqui e faz 8,5 vezes a raiz de 3 que eles colocaram no problema. Como no problema não colocou o valor de raiz de 3, ela fica raiz de 3 mesmo. Então, o nosso resultado é esse aqui, ó, 8,5 raiz de 3. Eu espero que vocês tenham gostado da aula.